Paz do Senhor. Estão felizes? Amém? Glória a Deus. Você está com fome ou está curioso? Hã? A Bíblia diz que Deus dá pão ao que tem fome e semente ao que semeia. Nós só precisamos saber em qual fila estamos, né? Se você quiser pão, Ele vai te dar. Mas se você quiser semente, você vai ter que esperar mais um pouco. Ele vai te tornar geracional. Amém? Você é uma semente preciosa nas mãos do Senhor. Mas toda semente, irmão, para dar fruto precisa morrer, né? A Bíblia diz que se o grão de trigo cair no solo, na terra, e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então talvez você veio aqui nesta manhã buscando algo e o Senhor quer alinhar esse algo ao teu coração. A vontade de Deus não é te abençoar, é te matar. Amém? Por que quer me matar? Porque matando você, Ele faz com que você germine, ecloda no solo e produza muitos frutos. Então é importante que você entregue a sua vontade, o teu coração, os teus caminhos, tudo ao Senhor. E as demais coisas, irmãos, vai sendo acrescidas no nosso meio, no nosso coração. Estamos muito felizes por estarmos aqui, feliz demais mesmo, irmãos. Nós carregamos uma aliança no nosso coração, pronta a distribuir, né? E aqui, né, faz muito tempo, muitos anos atrás, né, eu vim num café de pastores aqui, né, faz 2 meses, e nós nos conhecemos, como ele mesmo já disse, pastor Alexandre, e foi uma conexão muito boa, muito importante, irmãos. Nós temos esse encargo no nosso coração, né, e nós sentimos desde os primeiros passos nossos, que o Senhor, Ele está nos chamando para a unidade entre os pastores, para a comunhão entre os pastores. A nossa cidade, ela sofre um pouco com isso, mas irmãos, não há nada que foge o controle do nosso Deus. Ele faz todas as coisas para a honra e glória do teu santo nome, amém? Se vocês me acharem bonito, irmãos, é porque eu sou bonito mesmo, naturalmente, mas se vocês me acharem feio, a culpa é do Paulo, né? Porque é lá que eu vou, né? Quando eu preciso de um tapa, eu vou lá para ele dar um trato. E aí a gente se conheceu lá, e aí consequentemente teve um café de pastores aqui, não esse mês, mas o mês passado, né? E nós estivemos aqui, e aí conhecemos o pastor Alexandre, conhecemos essa igreja linda. Às vezes a gente vai nas igrejas, irmãos, e eu acho que Deus me ama, mas quando eu chego nos lugares tão bonitos, tão organizados assim, eu falo, Senhor, eu acho que o Senhor ama mesmo, é o pastor Alexandre, né? Eu acho que o Senhor ama mesmo esses irmãos aqui, eu preciso me aproximar mais, para o Senhor, né, me amar também como ama esses irmãos. É só brincadeira, irmãos. Me acompanha a minha esposa, a pastora Elisângela está aqui, o Leniel, sua esposa, a irmã Michele, o Rodrigo, né, a esposa não pôde vir, a irmã Rosângela e a irmã Maria Augusta, mãe do nosso querido irmão Leniel. Esses irmãos eu carrego comigo, mano, porque se ninguém dá glória a Deus, eu estou com glória a Deus já garantido aqui, né? Se ninguém gostar, os irmãos já vêm gostando, né, irmão? Vamos comigo para vocês, né, dar glória a Deus. Eu sou igual um Corinthians, irmão, carrego a torcida comigo. Se ninguém gostar, se a gente perder, tem alguém a favor, amém? Se a gente ganhar, aí todo mundo vem junto, mas se perder, tem um povo para ajudar, né? Glória a Deus por isso. Então estamos muito felizes, irmãos, pouco tempo que nos conhecemos. Ontem estivemos em Bauru, no Café de Pastores, onde a gente tem uma aliança muito forte com aquele lugar, com aqueles pastores ali. O pastor Alexandre nos deu a honra de estar com a gente. O pastor Claudinei ia também, não pôde ir, né, por causa de um compromisso que surgiu de última hora, mas é um amigo precioso que me arrastou para o café, me arrastou para o Conselho de Pastores, e acabei indo. Hoje a gente está todo mês sentando junto lá, e é uma alegria imensa, irmãos, estarmos juntos, amém? É uma alegria tremenda. Nossa casa ministerial fica aqui na Via Expressa, nossa casa chama Despertai Church, estamos ali, nós temos a idade da pandemia, irmãos, começamos em 2019, ali em 2020 mais ou menos, a gente foi começar a caminhar, veio a pandemia, o Senhor nos deu a graça de permanecermos, estamos de pé, firmados no Senhor, temos um trabalho muito forte, com pessoas em condição de rua. Eu quero também agradecer os irmãos que esse mês nos ajudou, o pastor fez aqui uma junção, nos ajudou com bastante roupa, com bastante coisas, eu vim aqui buscar bastante coisa, né? E foi uma bênção, que Deus abençoe a vida de vocês, todos os irmãos que
cooperaram com a gente lá nesse trabalho. O dia que você quiser participar com a gente, mês que vem nós vamos ter mais uma edição. É um trabalho muito precioso, porque nós pensamos na cidade, irmãos. Nós não somos pastores ministeriais. Você não pertence a uma placa denominacional, não tem um carimbo de uma igreja nas suas costas. Nós somos pastores da cidade, irmãos. Essa igreja é uma igreja da cidade. Nós não temos um ministério nosso. Pastor, qual que é o seu chamado? Eu digo, irmão, eu não tenho chamado. Qual que é o teu ministério? Eu digo, também não tenho ministério, irmão. É um chamado que me tem. É o ministério que me tem. Deus não deu chamado para a gente. A Bíblia diz que Deus nos daria pastores segundo o teu coração. Então Deus não deu igreja para os pastores. Deus deu os pastores para a igreja. Nós somos da igreja, nós somos o reino de Deus. Então se um dia você estiver lá na igreja do pastor Claudinei, irmão, lá também é a minha igreja. O dia que você estiver com a gente lá na Despertar, lá também é a tua igreja. Nós não somos dois povos. Agora nós precisamos entender, ter uma cabeça não somente fechada a um lugar. É claro que a Bíblia diz que se você não cuida da tua casa, não pode cuidar de mais nada, né? E isso não limita só apenas a nossa casa biológica, a nossa família, mas também honrar o lugar que você congrega. Se tivesse um outro evento eclesiástico, né, que você pudesse ter a escolha nesta manhã de ir, e você deixar isso aqui, uma vez que você congrega aqui, para ir em outro lugar, irmão, certamente a bênção do Senhor não vai estar com você. Certamente Deus não vai aprovar esses comportamentos nossos. Por quê? Porque nós precisamos saber aonde que nós estamos firmados. Qual é a igreja que nós estamos realmente firmados? Qual o compromisso que eu tenho com o pastor Alexandre? Qual o compromisso que eu tenho com esta obra, com esta igreja, com esse prédio? Agora, a gente não pode se limitar apenas a isso, irmãos. Quando agora há pouco nós ofertamos e dizimamos, eu não ofertei, porque eu acho que eu passei da vez, mas depois eu dou minha oferta lá. Nós ofertamos e dizimamos, mas você não ofertou e dizimou só para pagar o aluguel aqui do prédio. Você não ofertou e dizimou só para pagar a luz, só por uma necessidade local. Você fez isso por honra. E isso vai muito mais além. A igreja, irmãos, ela vai muito mais além. Lembra daquela viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas? E Jesus considerou que foi a pessoa que mais ofertou naquele dia, que mais entregou naquele dia. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía. Não adianta, querido, você dar do seu sem dar de si. Amém? Eu vou falar de novo, não adianta você dar do seu sem dar de si. Nós precisamos dar a nossa mão, o nosso trabalho. Quando você vê mão na Bíblia, fala do serviço, fala do trabalho. Não adianta a gente dar só a mão. Não adianta, a gente precisa dar a mão e o coração. O coração precisa vir junto com todas as coisas que nós fazemos. Não adianta eu vir aqui só pregar uma palavra. Eu preciso vir aqui despejar sobre você. Eu preciso vir aqui transferir o meu coração, porque tem a ver com aquilo que eu carrego. E aquilo que eu carrego não é só para mim. O nosso Deus é geracional. E Deus só usa homem geracional. Deus só usa homem, irmãos, que é coletivo. Deus só usa homens que são plurais, que têm um coração plural. Deus não usa pessoas, Paulo, individualista, que está puxando só para si. Deus não chama homem individualista. Deus não abençoa individualista. Todos os homens da Bíblia que você pegar, você vai ver que eles tiveram um coração coletivo. Davi conseguiu derrubar aquele gigante porque o coração dele era coletivo. Ele dá uma palavra para Golias e diz assim, ó, você vem a mim com lança, com espada, eu porém vou a ti em nome, ele poderia falar, eu vou a ti em nome do Deus de Davi, que sou eu. Mas não, querido, sabe por que ele venceu? Porque ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Você já viu o exército de um homem só? Você já viu o exército de uma pessoa só? Exércitos são vários, então ele vai. Por que Davi conseguiu derrubar um gigante no indivíduo, ele sozinho? Porque ele tinha um coração coletivo. Então homens que conseguem derrubar gigantes sozinho, irmão, é porque tem coração coletivo. Agora, se você enfrentar os gigantes da sua vida com um coração individualista, certamente você vai perder para esses gigantes. E é essa igreja que o Senhor está chamando nesses dias, uma igreja coletiva, uma igreja que apaixonada por vidas, apaixonada por pessoas, pastores apaixonados por aquilo que faz, apaixonados pela sua equipe, pastores que dão a vida pelas suas ovelhas, homens que dão a vida por tudo aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Irmãos, os dias são exigentes, os tempos são exigentes,
Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que está no meu coração. Desde o primeiro momento que eu vim falando com Deus, disse: Senhor, eu quero uma palavra para ministrar lá na igreja do meu amigo. E o Senhor me deu essa palavra, irmão. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um texto grande para nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Eu acredito que Deus tem uma palavra aqui para o nosso coração. Eu acredito que Deus tem um alinhamento a mais para o nosso coração. Sabe, querido, eu acho que o cara que inventou o GPS, ele teve uma revelação de Deus. Porque o GPS tem muito a ver com nós, os crentes, os pastores. Sabe, irmão, tem momento na vida que você acaba errando o caminho. E não tem problema você errar o caminho, desde que você esteja com o seu GPS ligado. Agora, não é só importante você estar com o GPS ligado, você precisa ter o Wi-Fi. Amém? Se você tiver com o seu Wi-Fi ligado aqui, irmãos, Deus vai reconectar a sua rota nesta manhã. Amém. E trazer você ao caminho original, a uma conversão. O que é conversão? É você tomar outro caminho. É você abandonar o caminho que você está e entrar em outro caminho, ou seja, uma mudança de rota. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja nesses dias, irmãos. Principalmente aqui onde nós estamos em Marília. Deus está reconfigurando a rota da igreja de Marília. Você pode crer nisso? Amém. Glória a Deus. Vamos com calma ler esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vamos com calma, o texto é grande, mas nós vamos entender isso nesta manhã. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sara e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, por que incomodas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Glória a Deus. Amém, queridos? Só até aqui por enquanto. Irmãos, é muito importante a gente entender que realmente somos igreja. Mas às vezes a gente diz: a igreja sou eu, né? Irmão, eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu só sou um membro da igreja. Se você já parou para pensar que a Bíblia está sempre dizendo que nós somos um corpo, e que se estivermos bem alinhados, bem ajustados, faz o seu crescimento naturalmente. Mas se por exemplo, se uma pessoa que perde um dedo num acidente, e o dedo ainda só tosa no meio, fica inteiro, ou qualquer outra parte que seja do corpo, tem que correr com essa pessoa, tem que correr o mais rápido possível para levá-la no médico, a um lugar,
para que seja feita a reconexão e dê tempo daquele órgão, daquele membro do corpo ser reconectado ao corpo de novo. O tempo vai dizer se vai dar realmente para reconectá-lo ou não. E o que isso tem a ver com a nossa vida como igreja? É que nós não podemos ficar muito tempo desconectados do corpo. Se a gente ficar muito tempo desconectado do corpo é perigoso, irmão. A gente vai passar do tempo e não dá mais tempo de ser reconectado. Então todo mundo que está fora do corpo, irmão, corre risco. Aí a gente enfrenta dois problemas, né? Aquele membro que está se perdendo porque saiu do corpo. Mas aí a gente entra naquela parábola que Jesus contou das 99. Diz que quando ele contou as suas ovelhas, percebeu que faltava uma. Deixando as 99, foi buscar a que se perdeu, para reconectá-la de novo. Por quê? Assim que ele percebe que ele perdeu aquela ovelha, ele vai rapidamente atrás. Porque ele sabia do risco, que aquela ovelha estava correndo fora do rebanho. O problema aqui, irmãos, é que muitas vezes nós estamos tão atarefados e estamos às vezes tão acomodados com as nossas ovelhas, em estar juntos, estamos aqui. E se você pensar, irmão, um rebanho de 99 ovelhas, daqui 2, 3 meses, ela já procriou, ela já reconectou de novo, ela já voltou ao seu número e vai ter até mais do que 100. Mas aquele pastor, ele nos dá um exemplo e uma tarefa a cumprir, não somente como ovelhas, mas como pastores. Porque nesse caso de pensar que o rebanho vai reproduzir, eu posso, talvez, nesse tempo que o rebanho ainda não reproduziu, colocar alguma coisa para tampar aquela brecha, aquele lugar que foi outrora desocupado. E aí a gente vai usar o quê? Uma prótese. Quantas vezes nós como igreja não estamos fazendo uso de próteses? E aí você olha, tem um funcionamento bacana, tem um funcionamento legal, tá tudo bem, tá uma bênção, pastor Claudinei, tá funcionando, tá legal, tá gostoso. Irmãos, nem tudo que funciona tem a aprovação de Deus. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir, querido. E às vezes para fluir a gente precisa parar de funcionar nas nossas próprias forças. Mas pastor, qual é o problema de ter uma prótese, uma vez que ela funciona bem? Uma vez que ela faz a função daquele membro que se perdeu do corpo. O problema não é o funcionamento, o problema é que aquela prótese, embora funcione bem, ela não recebe a vida que vem da cabeça, e o nosso cabeça é Cristo. E não pode haver nada conectado em nós que não recebe vida de Cristo, que não receba a vida do Senhor. Esta igreja precisa receber, irmão, a vida do Senhor e não se conformar com uma medida. Deus, quando traz uma medida excelente, irmão, para hoje, sabe o que Ele está dizendo? Amanhã você vai precisar de uma outra medida, porque amanhã vai exigir outra coisa. Hoje nós estamos talvez guerreando guerras novas com aquelas armas antigas que nós usávamos outrora, e não vai funcionar. Não vai funcionar. Estamos diante de uma palavra aqui, irmão, poderosa. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria esse: a igreja e a igreja dos nossos dias. A igreja e a igreja dos nossos dias. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto? A Bíblia diz que Jesus estava com uma multidão, seus discípulos, tudo bem organizado ali, caminhando. E de repente veio uma mulher. Aliás, antes da mulher chega um principal da sinagoga. A sinagoga era a igreja, né? Eram os mestres da lei, eram os homens da igreja, eram os pastores da igreja. Jairo chega a Jesus desesperado porque sua filha está em casa, a morte, e daqui a pouco ele recebe a notícia que ele, quando sai de casa, a filha estava apenas doente, mas agora chega a notícia que a filha morreu, que a filha faleceu. Ele ainda não sabia, mas ele se conecta a Jesus e diz: mestre, a minha filha está em casa doente, e eu precisava que o senhor fosse comigo. A Bíblia diz que Jesus aceita o convite e começa a caminhar com Jairo. Começa a ir com Jairo. Irmão, entenda uma coisa: tudo que Jesus faz é intencional. Jesus nunca fez nada sem ser intencional. Ele era intencional em tudo que ele fazia. Jesus já sabia, já estava programado no coração. Aquilo não aconteceu por acaso, porque aqui tem uma palavra muito mais além do que aquilo que nós estamos acostumados a ler, acostumados a ver nesse texto. E Jairo então se alegra, como qualquer um de nós se alegraria, recebendo um sim do Senhor. E eles começam a andar junto, mas de repente muda-se o cenário. Repete comigo: muda-se o cenário.
Irmão, o cenário da nossa vida muda a todo momento. É nós que não percebemos muitas vezes, mas que muda. O cenário mudou, porque uma mulher chegou e roubou a cena. Jairo chegou e pediu, mas chegou uma mulher agora e tocou. Chegou uma mulher e tocou. Você lembra daquela palavra? Esses dias Deus tem falado ao meu coração sobre isso. Eu tenho falado algumas vezes na igreja. Você lembra daquela palavra que muitos são chamados? E você já sabe o contexto, mas poucos são escolhidos. Então, queridos, eu não vejo que são muitos chamados. Eu vejo que são todos chamados. O Senhor chamou todos, Paulo. Todo mundo o Senhor chamou. Esse cara não tem chamado. Tem sim. O Senhor chamou todo mundo. Mas por que, embora Ele chamou, por que poucos são os escolhidos? Foi o que essa mulher fez, irmão. Ele te chamou, querido. Ele chamou você. Mas Ele chamou você, digamos que aqui onde eu estou é um campo de batalha, é um campo de guerra, é a nossa vida. Estou andando muito, vai atrapalhar a filmagem, né? Vou andar menos, né? Digamos que aqui onde eu estou é o campo de batalha, é a igreja, é a vida, é o mundo aqui que nós vivemos. E aqui é um corredor dos chamados que Ele chamou. E agora talvez, você que Ele chamou, você está aqui, à frente deste campo de batalha. E a porta deste campo de batalha se encontra aberta. Mas Ele te chamou até aqui, queridos. Até aqui. Daqui para frente tem uma porta aberta e um convite para você. Está liberado para você e você escolhe se você fica aí ou se você entra. Então, com isso, eu consigo entender, querido, que o chamado do Senhor veio para a minha vida, mas o entrar para dentro, a escolha é minha. Porta aberta, visão clara. Ou seja, eu agora sei que eu entrei num campo de batalha. Quem aqui já viveu experiências que você nunca viveu no mundo lá fora, e às vezes você se perguntou para alguém ou para si mesmo, se perguntando: nossa, mas antes a minha vida era uma coisa, agora eu vim para Cristo, parece que piorou tudo. Parece que agora que tem luta, parece que agora que tem peleja, batalha. Sabe por quê? Porque você entrou, você escolheu entrar, Ele te chamou, você chegou, a porta aberta, você viu e disse: não, eu quero, mesmo sabendo disso. Aquela mulher sabia do risco que ela estava correndo, irmão. Ela era uma mulher imunda, ela tinha um fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém, e ninguém podia tocar nela. Mas ela ousadamente toca em Cristo. Mas e agora? Como fica Jairo? Irmão, você percebe uma confusão aqui? Às vezes a gente acha que a igreja, irmão, é paz, é amor e paz e tal. Não, irmão. Igreja tem cenários de confusão. Ah, pastor, mas Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Mas às vezes, irmãos, para a gente entrar em lugares é necessário. Como é que você sabe que ama o teu irmão? Não é quando você toma um café junto, quando você está aqui, e essa alegria, abraçando, beijando, não, é nos embates, é nos confrontos. Quando você tem um confronto, irmão, caminhar com os irmãos, caminha comigo, é uma beleza, glória a Deus. Esses irmãos aqui, irmãos, são bênção, né? A gente anda junto, a gente para lá e para cá, e vamos junto, um paga a conta do outro, é uma bênção. Mas e a hora que chegar os embates? É a hora que chegar a confusão? Esse texto aqui, irmão, é confusão. Porque um homem chega, Jesus atende aquele homem, e agora ele está indo para a casa do homem, chega uma mulher. Peraí, mulher, depois eu volto para conversar com você, porque agora estou indo para a casa de Jairo. Mas não, Jesus não dá nenhuma palavra a Jairo. Jairo, cara, eu preciso, porque... né? Não, ele deixa simplesmente Jairo no vácuo, né? É isso que o jovem diz, no vácuo. Jairo ficou no vácuo, ficou ali, olhando toda aquela situação. Aquela mulher chega, rouba a cena, Jesus vai, cura aquela mulher e ainda pergunta, faz pergunta. Irmão, eu imagino o tempo que aquilo levou. Eu imagino o tempo que se perdeu ali na cabeça de Jairo. Então, Jairo, o que Deus está fazendo, irmão? Está construindo algo, era um maioral da sinagoga, no coração de Jairo. E é o que o Senhor quer fazer em nós. Uma construção, pastor Claudinei. Como assim uma construção, pastor? Jesus, irmão, o Jesus de Nazaré, ele era carpinteiro. Quem se lembra disso? Ele era carpinteiro. E às vezes a gente ouve alguém dizer: Jesus fazia cadeira, fazia móvel. Ei, Jesus não fazia cadeira não, amigo. Jesus não fazia mesa não, irmão.
Jesus não fazia móveis, quem faz móveis é marceneiro, Jesus era carpinteiro. Qual a diferença? O marceneiro faz móveis, mas o carpinteiro faz casa. Amém? O marceneiro faz móveis, o carpinteiro faz casa. Então até hoje o trabalho de Cristo é fazer uma casa de você, é construir uma morada no teu coração. É o que Ele está fazendo no coração de Jairo. Mas para isso Ele vai precisar de tempo. Aquilo que nós estamos limitados, irmão, Jesus não está. Nós estamos limitados a espaço, tempo e circunstância. Todos nós. Olha, essa igreja aqui está pequena, não vai dar para vocês continuar, vocês vão ter que construir. Estamos limitados a espaço, circunstância que nos rodeia. Amanhã você vai ter que trabalhar, circunstância. Então nós estamos rodeados dessas coisas que Jesus não está. Ele está livre para atuar. Ele ainda é o carpinteiro de Nazaré. Ele ainda é o filho da Maria e do João, irmãos. Só que agora ele está numa configuração diferente. E o que Jesus tem para nos ensinar, querido, não é aquilo que ele aprendeu numa faculdade. Eu não desprezo os estudos e não faço apologia aos estudos, não é isso. Muito pelo contrário, a gente estuda muito. Se você pegar minha Bíblia, você acha que não tem uma página que não está arriscada, rabiscada, porque a gente precisa disso. Mas, irmão, quando você chegar no céu, você vai encontrar um judeu de 33 anos assentado à direita do Pai. E ele não tem um diploma na mão, queridos. Porque o diploma simboliza que você aprendeu. Ele tem uma cicatriz na mão. A cicatriz significa que você venceu. Então igreja não tem a ver só com o aprendizado, irmão. Tem a ver com guerras, com luta, com batalhas, com cicatrizes. Essa construção que Jesus está fazendo dentro de nós como igreja nesses dias. E Jairo talvez ficou ali pela esperança de que a filha fosse curada. Mas agora uma mulher rouba a cena. De repente libera aquela cena, libera aquele tempo. Alguém chega e diz: tua filha morreu. Repara que piorou para Jairo. Não só foi abortada, não abortada em todo o tempo, mas para aquele momento, talvez entrou uma desesperança no coração dele. Aí chega uma notícia para piorar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando as coisas estiverem piorando na tua vida, lembra de uma mulher, quem já teve filho? Mulher que já teve filho aqui, acho que é a maioria. Nas contrações, eu acredito que você orou, porque crente sente uma picada de formiga, a gente já vai orar, não é? Então talvez você orou muito por causa daquele momento, mas Deus não livrou você daquela dor. Você continuou tendo dores. Deus não livrou você da dor. Mas pastor, eu não tive dor, eu fiz uma cesárea. Ok, se você sente as dores do parto normal, quando irmão, no outro dia você está com o filho nos braços e está tudo ok, tudo bem. Mas quem faz uma cesárea, no outro dia precisa de uma pessoa para cuidar do filho e de outra para cuidar da mãe, porque rasgou tudo, barriga. Não é? Mas você orou, você buscou e Deus não interveio ali. Ele não vai intervir. Então tem orações nossas, irmão, que Deus, ele ouve, mas Ele não atende. Porque são processos necessários. E aí a gente está na igreja, naquela fila, vem para cá e pare de sofrer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é lugar de parar de sofrer. Pastor, como assim? Eu vim para cá para me parar de sofrer. Igreja é lugar de você aprender a sofrer. Igreja, eu vim para cá porque eu brigo muito com a minha esposa. Igreja não é lugar de você parar de brigar com a tua esposa. Igreja é lugar de você aprender a brigar com a tua esposa. Pastor, qual que é o modelo de casal para o senhor? O modelo de casal para mim, irmão, não é aquele que nunca briga. É aquele que briga sempre, mas nunca larga. Nós estamos juntos, nós temos uma aliança. Agora, como é que aprende a brigar? Quando você briga sem Jesus, você arranca pedaços, você deixa hematomas. Mas quando você briga com Jesus, meu irmão, o fogo aumenta. Aumenta. Sabe aquele dia que você brigou, saiu cedo, brigado, e foi embora, trabalhou o dia todo, aí chegou em casa, todo mundo dormiu, apagou as luzes. Irmão, fica bom. Fica bom. A gente descobre, Paulo, o quanto ama nos embate, nas dificuldades. Agora, o que é que Jesus nos livra, pastor? Das opressões malignas. Aquele que é nascido de Deus, maligno não toca. E quem não vive pecando, aquele que é nascido de Deus, João diz isso, não vive pecando. E quem não vive pecando, maligno não lhe toca.
Aí você briga com a mulher, o maligno olha e fala, agora é comigo. Quando é de noite, você se alinha, o maligno põe o rabo, se é que ele tem, né? No meio das pernas e vai embora. E aí Jesus olha e diz, esses são meus filhos. Tem confusão. Já viu família? Já viu família, irmão? Não tem confusão. Aí B.O. no meio da família, e um briga com o outro, um empresta dinheiro do outro, não paga, aquele rolo, aquele problema e tal. Mas quando chega no Natal, mas quando chega no aniversário da avó, no aniversário da mãe, aí um está procurando um jeito de entrar no outro, chega ali meio assim, mas daqui a pouco abraçou, beijou, está tudo junto, resolveu. No próximo verão a gente briga tudo de novo, mas daqui a pouco está junto de novo. Isso é igreja. A gente não desiste, querido, a gente está junto. O que eu não posso é provocar hematomas em você, porque agora as nossas brigas são em Cristo Jesus, são no Senhor como igreja. E agora chega alguém e diz para Jairo, não adianta mais, tua filha morreu. Sabe o que está acontecendo? Está piorando para Jairo, mas ele está ali. Aí Jesus segue para a casa dele, quando chega ali a menina está morta. Jesus chega e diz, não, pode deixar comigo. As pessoas riam, as pessoas zombaram, mas Jesus entrou naquela casa e deu vida àquela menina. Aqui eu quero entrar na mensagem, que você entenda nesta manhã, queridos. A igreja e a igreja dos nossos dias. Aqui fala, irmão, se você pegar, você vai entender. Aqui tem uma mulher, já uma mulher adulta. Talvez até uma mãe de família, a Bíblia não diz. Mas tem uma mulher adulta. Mulher na Bíblia fala de igreja. Aquela mulher, Paulo, padecia por 12 anos de uma hemorragia. De um fluxo de sangue. Na casa de Jairo havia uma menina, uma moça, uma menina, uma mulher, que também simboliza a igreja, que estava com 12 anos de idade. Uma mulher que sofria 12 anos e uma menina que estava com 12 anos morta. O que isso tem a ver? 12 na Bíblia, irmão, fala de perfeição. Lembra? 12 príncipe. Quem era príncipe? Você lembra quando Nabucodonosor levou cativos os meninos, que foi Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego? Quem que ele mandou tirar primeiro e levar? Os príncipes. Então o príncipe, o 12, fala de perfeição e fala de governo. Lembra das 12 tribos? Fala de governo. 12 tribos, 12 príncipes. Então 12 na Bíblia fala de perfeição e de governo. Mulher fala da igreja. Então por que eu disse no começo que Jesus é intencional em tudo? Porque isso aqui é muito intencional. E principalmente para os nossos dias, irmãos. Jairo fala de um tempo. Fala de um tempo de mudanças internas e quebra de religiosidades. Por quê? Porque, irmão, se você pegar a lei do Levítico, você lê Levítico, ali aproximadamente capítulo 15, você vai ver a Bíblia falando sobre uma mulher com fluxo de sangue. Uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia tocar em nada, e ninguém podia tocar nela, porque se tocasse seria imundo como ela, tinha que se purificar. Agora veja bem, irmão, presta atenção, isso é importante. Agora Jairo era quem? Era o maioral da sinagoga. Então o que Jairo pregou a vida toda, Paulo? O que Jairo defendeu a vida toda? Que se você tocar em alguém que está com fluxo de sangue, você tem que se purificar, você tem que ser tirado daqui do meio, você não pode ficar aqui. Mas agora ele é o maioral da sinagoga. Jesus está indo ressuscitar a sua filha, e no meio do caminho ele toca numa mulher, não importa se você tocasse ou se a pessoa tocasse, não só seres humanos, mas qualquer coisa que essas pessoas tocassem, depois você lê, Levíticos capítulo 15, qualquer coisa que essa pessoa tocasse seria imunda, tinha que se purificar dessa imundície. E agora o maioral da sinagoga está levando um homem que acaba de tocar, de conversar com uma mulher, e você vai perceber que não só foi a mulher que tocou em Jesus, mas Jesus também tocou na mulher, para tirar qualquer dúvida do coração de Jairo que ele tocou numa mulher imunda. Mas ele continua indo para a casa de Jairo. E agora, o que fazer, irmão? Eu prego a vida inteira uma coisa, Jesus vem agora, vai ressuscitar a minha filha, mas tocou num imundo. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jairo, irmão, fala de um tempo, nós precisamos de tempo. Tempo, fala de mudanças internas, porque não adianta a gente mudar aqui fora.
Ah, vamos mudar a igreja, muda, fica linda, fica maravilhosa, mas se não mudar aqui dentro, irmão, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não sai do lugar. Amém? E fala da quebra da religiosidade. Religião a gente tem, nós somos aqui, né? Temos a nossa religião, nós somos cristãos, glória a Deus por isso. O que nós não podemos viver? Religiosidade. Pensa comigo, Jesus quando veio, querido, Ele não veio começar uma religião. Não, Jesus veio alinhar e Ele batia na religião. Então o que Jesus veio fazer, pastor? A religião, irmão, você vai perceber que todo Deus nessa terra, toda religião nessa terra, tem um Deus para apresentar. E que as pessoas precisam servi-lo com sacrifício. Pode prestar atenção para você ver. Mas Jesus, Ele não veio abrir uma nova religião. O que Jesus veio fazer? Aquilo pelo qual eles concluíram que Ele precisava ser morto. Quando é que eles concluíram de fato que Jesus precisava ser morto? É quando Ele se apresentou como Filho de Deus. Você pode ver na Bíblia. Eles já odiavam Jesus pelos seus feitos, pelos seus fatos, pela sua obra. Mas quando Ele se declara que Ele era Filho de Deus, que Deus era o teu Pai, irmão, o judeu quando chama Deus de Abba, ele está se referindo, Abba é paizinho, é um meio mais afinco, é um meio mais caloroso, é um meio mais próximo. Quando os judeus dizem, olha, quando ele fala essa palavra, quando ele verbaliza, chama Deus de Abba, ele diz que tem intimidade com Deus. Ele diz que Deus é o seu paizinho, o pai de amor, o Abba Pai, né? Por isso o amor ágape, né? Aquele amor ágape que me leva a chamar Deus de amigo, de companheiro, de meu brother. Jesus é meu amigo, o Espírito Santo é meu brother, meu companheiro. A gente está junto, amém? Então, quando Jesus apresenta Deus como um pai, Ele diz, Ele realmente é digno de morte, porque se julga filho de Deus. Então o que Jesus veio fazer, irmãos? Ele não veio abrir uma religião, Ele veio apresentar um pai, que eles não tinham, eles só conheciam um Deus. Você vai ver Deus, você não vai ver na Bíblia Jesus chamando Deus de Deus, é sempre Pai. E Ele nem interessado está no céu, Ele não está dizendo, eu vou para o céu. Ele está dizendo o quê? Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Porque, irmão, se eu ficar numa esperança só de ir para o céu, eu vou me frustrar, querido. Por quê? Porque eu já preciso viver esse céu aqui. Eu já preciso começar a viver esse céu aqui. É um céu na minha casa. Agora aqui tem essas coisas, mas é um céu a minha vida. A Bíblia diz que não procura o reino do céu aqui, não procura ali, pois o reino dos céus está dentro de vós. Está dentro de você. Coloca ele para fora, querido. Está dentro do nosso coração, está aqui dentro desta igreja. Então, o nosso destino, irmão, o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós somos de lá. Amém? Então nós vamos entender isso. E agora, Jesus está indo para a casa do Jairo, e aquela confusão na cabeça do Jairo. Quando ele chega na casa do Jairo, ele vai lá e toca na menina. E a menina volta a viver. Mas e agora? E agora para Jairo? Aquela mulher do fluxo de sangue, fala de uma igreja, irmãos. Fala de uma igreja que perdeu o quê? Se o 12 fala da perfeição, aquela mulher fala de uma igreja que perdeu a perfeição, que estava sem perfeição. Jesus não podia ir para a casa de Jairo, sabe por quê? Porque ele estava indo ressuscitar aquela igreja que perdeu o governo. Havia uma igreja simbolizada na casa de Jairo que perdeu o governo, e havia uma igreja entre o caminho que perdeu a perfeição. É o que Deus está fazendo nesses dias. Ele não pode ir direto para a casa de Jairo, irmão. Por isso que essa mulher vem e intervém no caminho. Porque Jesus não pode trabalhar desconfigurado. A Bíblia diz que primeiro a erva. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra e foi dormir, não sabendo ele como a semente nasceu. Quem já leu isso na Bíblia? E deu primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O que é isso? Processo. Deus é processual. Então ele não pode ir lá ressuscitar a igreja sem antes, irmãos,
sem antes torná-la perfeita. Então fala de uma igreja que que perdeu a perfeição no caminho. E fala de uma igreja que perdeu o governo na casa de Jairo. E essa palavra é atual para os nossos dias. Então Deus está quebrando a religiosidade do coração de Jairo. Ele está devolvendo, queridos, devolvendo a perfeição àquela igreja que estava no meio do caminho, desesperada, porque gastou tudo que tinha, a mão de muitos médicos, buscando em todo quanto é canto, buscando em todo quanto é lugar, e agora não tem mais para onde ir, mas agora ela se encontra com quem tinha a solução para ela. É essa igreja que nós estamos vivendo nesse tempo. Talvez nós não percebemos isso, irmão, mas Jesus está no caminho, curando, estancando a nossa hemorragia, tirando, sabe, a igreja antiga. Os pastores sabem como a igreja se reconfigurou nesses dias, mas o céu reconfigurou ela, mas ela não teve uma visão ampla para enxergar aquilo que os céus estão fazendo, porque a igreja tem a ver com o céu, irmão, embora ela está na terra, mas ela é do céu. E nós estamos esperando uma igreja futura, queridos. Às vezes a gente orava e dizia, para as crianças, dizia, a criança é a igreja do futuro. Ei, no futuro não tem igreja, irmão. No futuro é a noiva de Cristo. A igreja tem prazo de validade na terra. Um dia ela vai deixar de ser igreja, quando ela se encontrar com o noivo. Ela vai se tornar noiva de Cristo. Então as crianças, pastores, não é igreja do futuro, elas estão aqui agora, elas são igreja do presente. Nós somos igreja do presente. O futuro, irmão, é a noiva do Cordeiro. Vamos estar para sempre com Ele. Mas Ele está fazendo isso justamente, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora eu creio, irmão, que Ele já está nos aperfeiçoando, Daniel. E daqui a pouco nós vamos ser reconectados ao governo novamente. Fala de uma igreja doente. Fala de uma igreja raquítica. Fala de uma igreja que está anêmica. Fala de uma igreja que está parada, fala de uma igreja que não tem mais para onde ir. E sabe, os olhos do Senhor estão sobre esta igreja. Ele não abandonou ela. Jesus é proposital e por isso Ele está naquele caminho. Jesus é proposital, por isso Ele está atrás de você, querido. Para que Jesus está atrás de mim? Para colocar você atrás dele. Por que atrás dele? Porque Ele deu uma palavra, pastor. O que Ele disse? Todo aquele que quiser vir após mim. O nosso problema como igreja é isso. É por isso que nós estamos perdendo vida. É por isso que nós estamos perdendo a perfeição. Porque nós abandonamos Jesus, estamos caminhando na frente dele. Quando Ele nos deu uma palavra, você precisa vir atrás de mim. Você precisa ir atrás. É após Ele. É uma reconexão, é uma reposição. Todo aquele que vem após mim, mas a igreja andou na frente, ela ultrapassou o Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor me mandou fazer o melhor. Não, Ele não mandou você fazer o melhor. Como assim, pastor? Eu desde criança eu estou na igreja e eu faço o melhor. Deus não te chamou para fazer o melhor, querido. Deus te chamou para obedecer a palavra sobre aquilo que Ele disse. Davi desceu para a casa de Abinadab com o melhor, pastor. Alinhado. Carros novos. Irmão, a gente lê a Bíblia. Querido, não passe pela Bíblia correndo. Porque em um ano, como o pastor disse aqui, você pode vencer a extensão da Bíblia. Mas a profundidade dela com a tua vida inteira você não vai alcançar. Porque ela é mais profunda do que extensa. Muito mais. Davi desceu para buscar a arca. Era tempo de buscar. Ele assumiu o reino. Era tempo de buscar. Aquilo que Saul rejeitou. Aquilo que Saul nunca se interessou. Agora Davi assume e ele diz, vou buscar a arca. Onde está? Está lá na casa de Abinadab, vamos descer. O que ele faz? Ele prepara homens, os seus melhores. Ele constrói um carro. Tudo que Davi fazia era melhor. Ele constrói um carro novo, virgem, ninguém nunca tinha usado. Ele constrói exclusivamente para buscar a arca. E desce para buscar a arca. E a Bíblia diz que ele chega na casa de Abinadab, estavam ali os dois filhos, Uzá e Aiô. E a Bíblia diz que eles organizaram tudo, colocou a arca em cima do carro e partiram. Ao passar por um terreno areioso, a Bíblia diz que aquela carroça, ela pendeu, porque as rodas consequentemente afundou na areia. E a arca em cima daquela carroça começou a pender e ia cair. Um dos filhos de Abinadab, Uzá,
avançou na arca, numa boa intenção. Deus não te chamou para trabalhar só na boa intenção. A intenção é boa, pastor, mas a motivação qual é? Abrir igreja é pecado? Não. Mas qual é a motivação? A motivação vai dizer se é pecado ou não. A motivação vai dizer se é ou não. A gente precisa entender isso. Às vezes eu ouço algumas coisas, e esse dia ouvindo um homem que fala muito no nosso coração, ele perguntou para uma pessoa, cara, o que você acha que é mais espiritual? Né? Um empresário ou um pastor? Aí alguém de bate pronto diz, o pastor, né? Porque é na igreja. Ele diz, então, mas deixa eu te falar uma coisa. Quem é que deu? Porque quem é que deu vai dizer, irmão, se é ou não. Quem é que deu a igreja? Foi Deus? Então é espiritual. Quem é que deu a empresa? Foi Deus? Então também é espiritual. Mas às vezes foi Deus que deu a empresa, mas não foi Deus que deu a igreja. Então às vezes o empresário é mais espiritual do que o pastor. Então, o que fala se nós somos espirituais ou não, é de quem nós recebemos. Isso diz respeito. Então, Davi desce, alinhado, né, investimento pesado. Imagina as madeiras, imagina como que ele construiu aquele carro. Lindo, bonito, né? E aí o cara morre no caminho. Porque nem tudo Deus chamou a gente para fazer o melhor. Ele volta, a arca vai para a casa de Obed-edom, fica 3 meses ali, e Davi vai buscar o Senhor. E o que ele faz? Ele consulta os anciões. E ao consultar, esse é o nosso problema, Paulo. Consultar o Senhor. Ele consulta o Senhor. Estava escrito que só os coatitas, irmãos, podiam tocar na arca, num processo desse. Então Davi estava no tempo certo. Mas a Bíblia não fala só do tempo, irmãos. A Bíblia fala do tempo e do modo. Existe tempo e modo para todas as coisas. Então ele desce no tempo, mas fora do modo. Embora uma coisa linda, bem feita, bonita, bem organizada, mas pessoas morrendo no caminho. Davi volta para casa e consulta. Quando ele consulta, ele se surpreende, porque ele consulta os anciões agora. Eles dizem, olha Davi, a arca, ela tem 4 hastes. E tem que ser transportado pelos homens, nas costas, nos ombros. Aí eu te pergunto, igreja, o que você considera como melhor? Aquilo que Davi fez com toda a dedicação, com todo o recurso que ele pôde investir naquilo ali. Talvez coisas de ouro naquela carroça, os melhores bois puxando, o melhor. Ou um negócio puxado parece que é até meio desprezível, né? Ou uma arca com 4 hastes e 4 homens marchando com aquilo nas costas, andando. O que você acha que era mais viável, mais bonito? O que você acha que era o melhor? É claro que era o que a arca que Davi fez. Mas Deus não pediu para fazer o melhor, Deus pediu para obedecer o que Ele falou, o que Ele mandou, o que Ele pediu. Lembra de Moisés, quando construiu o tabernáculo? O que Deus falou? Deus falou, Moisés, construa com pedra de engaste, construa com madeira de acácia, com essa medida, com isso, com aquilo. O que Moisés fez? Irmão, madeira de acácia era madeira simples, achava em qualquer lugar aquele lugar. Você vai ver acácia na Bíblia para todo canto. Faz com madeira de acácia. Alguém poderia ter chegado e dito, Moisés, eu tenho uma madeira, cara, conheço uma madeireira e melhor, tem uma madeira lá que é show de bola, muito superior a essa, vamos fazer com aquela. Quando você caminha com um homem alinhado com a vontade de Deus, irmão, fica tranquilo que o lugar que você está, Deus vai vir. Amém? Fica tranquilo que o lugar que você está, Deus vai vir ali. O que Moisés faz? Ele constrói nas medidas de Deus. Você vai perceber que quando ele termina a construção do tabernáculo, Deus vem ali. Por que Deus veio ali? Porque foi construído nas medidas de Deus. Sabe por que Deus está aqui nesta manhã? Porque aqui tem uma construção nas medidas que Deus pediu. Não tem alguém aqui querendo fazer o melhor, tem alguém aqui querendo obedecer. Eu preciso obedecer. A viúva deu 2 moedinhas, irmão, e Jesus falou, essa mulher foi a que mais deu. Então o que o Senhor está fazendo nesses dias, irmãos? Ele está devolvendo a perfeição para esta igreja, que já não sabe mais para onde ir, que já não tem mais para onde ir, e Deus deixa. Você acha que Deus não via? Deus vê todas as coisas, irmãos. Ele conhecia aquela mulher.
Ele sabia, pastor, que do problema daquela mulher, mas ele deixa aquela mulher vir. Mas você percebe que todo mundo estava tocando Jesus. Todo mundo, todo tempo tocava Jesus. Mas aquela mulher chega e ela toca de uma maneira que ele mesmo diz que dele saiu virtude. Virtude, ele cura aquela mulher que representa a gente como igreja. Então ele está levando a gente a um novo nível. Ele está levando a gente a um novo lugar, a um novo espaço. Sabe, querido, Deus não tem problema com muitas coisas que nós achamos que Ele tem. Não tem. Não tem. Havia uma desesperança na casa de Jairo. Havia um luto na casa de Jairo. E era real. E era verdadeiro. Ei, querido, nós estamos vivendo isso hoje. Nós participamos hoje do Conselho de Pastores. É uma bênção. Deus tem nos conduzido para ir participar. Para quê? Para de alguma maneira poder cooperar, de alguma maneira poder servir. Por quê? Porque Ele está revivendo, devolvendo o governo que essa igreja perdeu, que essa igreja um dia teve, mas agora não tem mais. Mas ei, a nossa esperança, querido, a nossa esperança, essa primeira igreja, a nossa esperança não pode estar nos recursos. A nossa esperança, pastor, não espere recurso para se mover, porque o recurso vem no percurso. O recurso vem no percurso, irmãos. Toda vez que você começa, Jesus disse: vai que eu sou contigo. É preocupante quando Deus vem para Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela. Essa palavra mexe muito comigo. Quando ele fala: Abraão, sai da tua parentela. É preocupante, irmão. Porque como que o cara vai sair do conforto do pai, do conforto do lugar que ele está, e vai para uma terra, que lugar, como é que eu estou aqui na Paz Church, tranquilo, e aí Deus de repente fala: Paulo, sai daqui, vai para São Paulo, eu vou te colocar lá do lado do pastor Ebe. E aí você fala: como assim? E as ovelhas, eu sou pastor aqui, eu sou amado aqui, eu sou querido aqui. Não, eu não posso sair daqui, eu tenho tudo aqui. Meus filhos choram de noite, a minha mãe vem ajudar, porque ela já criou a gente, e está tudo confortável, está tudo bem, eu deixo minhas crianças com a minha mãe, com a minha sogra, está tudo organizado. De repente Deus vem e diz: ó, sai da tua parentela, e vai para uma terra. Até aí é preocupantíssimo, irmão. Eu falo: meu Deus, como isso? Mas quando ele conclui, ele diz assim: ó, para uma terra que eu te... Se ele diz para uma terra que eu vou te mostrar agora, era mais preocupante ainda. Mas ele não diz isso, ele diz: para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele dá essa palavra, te mostrarei, ele está dizendo: pode ir que eu vou contigo, porque eu te mostrarei. Ou seja, não é presente, é futuro. Então o recurso vem no percurso. Então vai. Se você como igreja está aqui, para a gente concluir, e tem desejado se envolver, ou tem se envolvido pouco, ei, entra de cabeça. Ei, se você tem feito, mas com aquela reserva, entrega as reservas hoje. O Senhor nos trouxe aqui para nos desarmar nesta manhã, e dizer que Ele está nos devolvendo a perfeição, e dizer que Ele está nos devolvendo tudo aquilo que nós perdemos nesse tempo, irmão. O governo como igreja. O governo como igreja, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você costumeiramente vai. Querido, nós precisamos voltar, irmão. Não ser só a igreja do domingo, mas continuar sendo a igreja da segunda, a igreja da terça, a igreja da quarta, a igreja da semana inteira. Lá onde você trabalha, querido, você é um porta-voz do Senhor. Deus vai mandar pessoas lá, Deus vai trazer gente lá para você ser igreja. Essa igreja viva, essa igreja eficaz, que já foi curada a sua hemorragia, já foi estancada a sua hemorragia. Querido, agora você vai voltar e vai viver, porque a tua fé te salvou. E aquela menina levantou e Deus disse: olha, eu te devolvo vida, eu te devolvo o governo, para você caminhar, para você andar. Agora não é mais sobre a tua força, porque a força que você tinha acabou, foi tudo embora.
Se esgotou, agora é na minha força, agora é eu que te fortaleço, agora é eu que te dou, e você caminha na minha. Ou seja, aquela oraçãozinha, Senhor, abençoa os meus caminhos, não dá mais. Sabe por quê? Porque Ele está te dizendo nesta manhã: eu não vou abençoar os teus caminhos, eu estou te chamando para os meus caminhos. Larga os seus caminhos e entra nos meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus caminhos já estão prontos. Você está orando e dizendo: Senhor, eu estou com sede, eu quero água. Eu quero água, faz um milagre. E aí Deus te dá um enxadão. Irmão, Deus tem falado isso comigo, eu tenho falado da igreja também. Aí Deus chega, pastor Alexandre, dá uma picareta, sabe a chibanca? Aquela picareta, Deus vem e você fala: não, eu queria água, eu estou com sede. Aí você olha para o chão, você fala: picareta, um chão desse, não faz sentido, o chão está batido, não tem nem sinal de água. Aí Deus está dizendo: picareta, chão duro. Talvez você está orando por água, sedento, e tem poços entulhados debaixo dos seus pés. Ele te deu uma picareta e diz: cava, porque se você cavar, as águas vão chegar, as águas vão subir, elas estão debaixo dos seus pés. Aleluia, aleluia. Lembra de Salomão, quando ele está escrevendo, irmão, Cantares? A Bíblia diz o quê? Que o Senhor levaria o povo a uma terra que mana leite e mana mel. Anota aí, depois você busca. Mas em Cantares, Salomão, ali é Deus e a igreja, ali é Cristo e a igreja. É uma carta de amor, ele fala de coisas preciosas ali, de alguém apaixonado. Ali ele está dizendo assim: noiva minha, pomba minha, leite e mel está debaixo da tua língua. Depois você lê lá, querido. Noiva minha, pomba minha, leite e mel está debaixo da tua língua. Ei, o leite e o mel não está na terra que você procura, está na tua língua. Comece a profetizar, comece a proferir, comece a falar. Comece a falar, querido. Comece a verbalizar, querido. Comece a profetizar na vida do teu pastor. Sabe por que está difícil terminar esse culto? Porque tem um povo sedento, e onde tem um povo sedento, pregador não precisa pregar. Pregador não precisa pregar, é o povo que arranca uma palavra do coração dele. Eu sinto que está saindo virtude, irmão. Está fluindo uma palavra aqui, porque você está sedento. Então recebe, bota esse leão que está aí dentro para fora, e recebe em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, por que eu recebo? Quando você veio para a igreja, você veio quebrado, você veio moído. Eita Deus, vamos terminar. Você veio moído. Você não veio para a igreja porque você estava rico, cheio de dinheiro. Pregador, quando toma água, dura mais 2 horas, irmão. Não, vou terminar logo, senão não volto mais, né? Sabe, querido, demorar muito, né? Aí o bicho pega. Vamos terminar, né? Vamos terminar, irmão? Não? Vocês estão sedentos? Perguntei no começo, vocês estão sedentos ou curioso? Está sedento? Tem enxadão aqui, amém? Você vai sair daqui com enxadão na mão. Amém? Que agora eu esqueci até o que eu ia falar. Irmão, é bom ser crente demais, não é? Uma igreja cheia de Deus, ela arranca, irmão. Ela arranca do coração do pregador, ele não precisa pregar. Quando você chega com sede no lugar, irmão, a coisa flui. A coisa chega, a coisa anda, a coisa vai. E o tempo passa, você nem vê, você nem enxerga, daqui a pouco foi hora. Irmão, eu já fiquei em lugar com 2h30, quase 3 horas, escutando o pastor Luiz Hermínio pregar, e parece que dava para começar tudo de novo, por causa do fluir de Deus. Há uma igreja, irmão, sendo renovada, sendo tomada. Há uma igreja sendo edificada, fortalecida nesses dias. E é você que está aqui nesta manhã. E é você que veio aqui nesta manhã para ser cheio de Deus, para voltar a ser convicto de Deus. Talvez você se desesperançou. O Senhor não está chamando você para dar algumas coisas. Lembra quando você chegou na igreja? Você chegou quebrado, para a gente encerrar mesmo. Você não estava com muito dinheiro, não tinha onde pôr. Você veio para a igreja para dar um pouco de dinheiro para a igreja. Não, você veio que estava falido, estava na sua vida emocional, conjugal, financeira, em alguma coisa te trouxe para a igreja. Deus talvez usou isso para te trazer.
Agora presta atenção. Você veio. Esse é o problema da gente ficar na fila da bênção. Só que ficar na fila da bênção não tem problema. Porque você chega e você precisa dessa fila. Fila da bênção, porque você tem uma emergência. Aí Deus te abençoa. Deus abençoa a sua vida, cura o seu casamento, né? Abençoa o seu financeiro, sua vida estabiliza, normaliza. Até aqui tudo bem, mas daqui para frente é que é o problema. Sabe por que Deus trouxe você aqui, irmão? Você foi abençoado, mas Ele não te trouxe para você ser abençoado. Ele te trouxe para abençoar. Você foi abençoado e Ele tinha um propósito. Ele não te abençoou para jogar você numa zona confortável. Ele não te abençoou para você ter um carro melhor do que o seu vizinho, para você ser o cara que tem mais recursos na sua família. Não, Ele te abençoou para você abençoar. Sabe por quê? Porque Deus Ele é coletivo. Deus não abençoa a gente quando dá, Ele abençoa quando tira. Como assim? Porque quando Ele dá, Ele faz o quê? Quando Ele dá, Ele prova o teu coração, Paulo. Ele coloca recurso na tua mão e prova o teu coração. Se você está com muito recurso em casa, irmão, comece a dar. Por quê? À medida que você entregar, Ele faz de novo. Ele reposiciona de novo. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Você dá um, Ele dá outro. Você dá um, Ele dá dois. Você dá dois, Ele dá três. Você vai fazendo, Ele vai fazendo. Você vai dando, Ele vai dando. Então, Ele forma a igreja, as pessoas vêm, Ele faz, e aí você faz de novo, Ele dá sequência. Daqui a pouco, o que a Bíblia diz? Que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Mas se um membro do corpo enriquece, todo o corpo goza daquele enriquecimento. Está escrito, irmão. Então, Deus só abençoa um homem que é plural, que é coletivo. Deus não abençoa homens que são individualistas, irmão. Não, se Deus está te abençoando, querido, Ele está formando uma igreja dentro de você, que é uma fonte que jorra, que não tem limites, irmão. Onde você passar, querido, vai ser abençoado. É para isso que Ele te abençoou. Aí os caras estão dizendo: eu tenho dom, eu tenho o dom da prosperidade, eu tenho dom, irmão. E aí vive no meio dos ricos, profetizando para rico. Se você tem o dom da prosperidade, irmão, é para você ir para o deserto, aonde não tem prosperidade. O fulano foi cheio do Espírito Santo, então, pastor, libera ele para ir para os lugares ermos, aonde não tem o Espírito Santo, porque é para lá o destino dele. Porque não tem, irmão, não faz sentido Deus te encher de uma coisa para você ficar num lugar onde todo mundo está cheio. Ele te encheu para você ir encher, Ele te abençoou para você ir abençoar. É essa igreja que Deus está devolvendo a perfeição e o governo na mão dela para agir, queridos. Em nome de Jesus, você crê nessa palavra? Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está terminando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você é uma igreja preciosa. Agora não tente ser igreja sozinho. Não tente ser igreja sozinho. Igreja é aqui, ó. É um corpo junto, unidade. Unidos, aquilo que Paulo disse. Até os membros indecorosos, todos são importantes. Aqueles que estão ocultos, que não se vê, mas são importantes. Então não queira ser rosto. Se Deus te chamou para ser coxa, sabe, não queira ser orelha. Se Deus te chamou para ser coxa, né? Aquela coxa que não vê, para não falar o nome, né? Aquela coxa de cima que não se vê. Talvez é esse o problema. Pastor, mas às vezes, pastor, o cara está ali funcionando e está uma bênção, mas tem alguma coisa que não está legal. Ele está sofrendo, está cavucando, está indo, está lutando, não está dando certo. Por quê? Porque ele é um braço. Só que ele é um braço direito, está conectado do lado esquerdo. Um braço direito conectado do lado esquerdo, irmão, é problema. É problema. Então esse alinhamento que Deus está fazendo, devolvendo, querido, a perfeição, a igreja e o governo da igreja. Se você é a orelha, você não vai estar no nariz, querido, você vai estar na orelha. É isso que o Senhor está fazendo nesta manhã, você crê? Então fecha os teus olhos, eu quero orar por você nesta manhã. Espírito Santo, ora
Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nos reunimos aqui nesse lugar, Senhor, para te adorar, para louvar o seu santo nome. Mas aqui está uma igreja que não veio adorar, ela veio adorando. Ela não veio te ouvir, ela veio te ouvir te ouvindo. Senhor, uma igreja contínua. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, essas pessoas, esses irmãos, esta casa ministerial, a vida desse pastor Alexandre, nosso amigo. Pai, esta casa, todo o corpo ministerial, os obreiros, Senhor, as famílias conectadas a esse ministério, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja que se reúne nesse lugar. Em nome de Jesus. Querido, existem enxadões, picaretas, sendo distribuído nesta manhã. Pega a tua, meu irmão, e vai cavar, porque debaixo dos seus pés tem uma fonte preciosa, tem uma fonte poderosa. Deus é perito em nos dar matéria-prima, queridos, para a gente caminhar, para a gente fazer. Aleluia. Seja abençoado, seja abençoada nesta manhã. Que a sua casa seja reposicionado, que a sua vida seja reconectada, que o governo volte para a tua vida, que a perfeição como igreja, ela volte para a tua casa, e que você volte a desejar, a queimar por esta igreja, a igreja perfeita de Cristo Jesus na terra, em nome de Jesus. Ele está curando, querido, aquela igreja doente no meio do caminho, Ele está, querido, ressuscitando aquela que perdeu o governo, nesses dias que nós estamos vivendo. Creia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.